Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao canal Espírita Simplesmente Chico. Boa noite, Fábia, tudo bem? Boa noite, Felipe. Sejam todos bem-vindos, mas na nossa 16ª reunião, onde nós tentamos passar um pouquinho da doutrina espírita de uma forma bem simples, uma forma bem devagar, né, Fábio? Sem atropelos, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, comentando sobre, né? E espero que quem nos segue esteja acompanhando e que está sendo válido, conhecendo um pouquinho do Espiritismo. Na nossa 16ª reunião, nós paramos aonde, Fábio, do Evangelho? Nós paramos no mundos de expiação e de provas. Mundo de expiação e de prova. Isso. O capítulo anterior, o item anterior, qual que foi? Mundos superiores e inferiores. Certo. Então aqui falou, só para a gente dar uma recapitulada, aqui onde fala do que a Terra, de acordo com o ponto de vista, tem ainda os mundos superiores, né, o da Terra, assim também como tem mundos inferiores, né, e que nós estamos em fase de mudanças, né, nós estamos ainda nessa classificação de mundo de expiações e de provas, não é isso? Isso. E do qual nós estamos caminhando para os mundos de regeneração, né? Ok. Então vamos dar sequência e isso dá a ver qual é a mensagem, né? Esse mundo de expiações e provas, o qual nós nos encontramos aqui, ainda na Terra, né? E que pedimos a Deus, torcemos muito, para que em breve nós conseguimos dar esse passo de adiantamento espiritual. O nosso planeta, sem dúvida, vai alcançar, né? Porque é a lei divina, a lei do progresso. Esperamos que tenhamos a capacidade de estarmos acompanhando junto, né? Então vamos dar início. Você pode fazer a leitura para nós, por favor? Então, para quem está acompanhando, é a página 57, é o capítulo 3º, Há muitas moradas na casa de meu pai. Então, página 57, item 13 desse livro aqui. Quem acompanha. Página 57, mundos de expiações e de provas. Certo? Então, mundos de expiações e de provas. Santo Agostinho, Paris, 1862. Item 13. Que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência, num grande número de seus habitantes, indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz.
Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semi-civilizadas, formadas por estes mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra, que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Os espíritos em expiação aí estão, se assim nos podemos exprimir como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados, por algum tempo, entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são estas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem maior sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas, cujo senso moral é mais obtuso. Diz aqui, quando nós estamos no mundo de expiação de provas, é que nós não estamos mais num mundo selvagem. Já tivemos uma passagem, né? Já tivemos as nossas encarnações, porém ainda não adquirimos o adiantamento ainda moral, né? Estamos caminhando para isso, estamos estudando, né? E por isso nos encontramos aqui. E aqui diz, né? Até tínhamos comentado alguma coisa sobre na reunião passada, né? Sobre os indígenas, né? Que são espíritos que ainda não passa por tudo que a gente está passando. Às vezes tem tribos que não tem nenhum contato ainda com a civilização, né? E então, às vezes é até mais depurado o espírito do que o nosso, né? Pois não tem a ganância do dinheiro, não tem a necessidade da tecnologia, né? E aí diz aqui, nem por isso são espíritos selvagens, né? E nós ainda temos, principalmente no nosso planeta, principalmente no nosso país, que ainda temos a natureza aí linda, ainda preservada. Então, temos ainda bastante tribos de índios ainda aqui no Brasil, que ainda vivem no modo indígena, né? E estamos aí. Eles têm essa oportunidade de conviver, os que já têm o contato com a gente, né? De conviver junto com Povos mais civilizados. Se a gente pode dizer assim, né? Mas junto com a sociedade, né? E aí tem esse passo
ou para o desenvolvimento, ou como também pode ser para o atraso, né? Pois como eu falei, uma sociedade onde a gente é praticamente escravo, né? Da tecnologia, do conforto, a gente tem bastante, muitas formas em vez de progredir, de regredir, né? Mas isso é uma prova que todos temos que passar. Todos nós temos que passar pela cobiça, né? Pela vontade de melhorar. Mas que Deus sempre que nos coloca essa vontade, essa luta, mas no caminho certo, né? Nunca deixar a vontade extrapolar a moral e os bons costumes, né? Vamos continuar mais um pouquinho? Vamos. Então, continuando. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Trabalho duplamente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Aí acabou este mundo de expiações e de provas. Aí segue mundos Certo. regeneradores. Então, só para a gente complementar. Nós estávamos falando, todos vamos ter que passar. E aqui ele já diz, no último parágrafo, diz, né? E Deus sempre dá um jeito. Deus, na sua bondade infinita, na sua sabedoria infinita, sempre nos coloca num caminho onde nós temos a oportunidade de resgatar nossos erros, nossas falhas e ainda aprender mais, né? Ainda avançar o nosso progresso. Então, que nem diz aqui, além de ter que lutar com os espíritos exilados, tem que lutar contra a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. É o que está acontecendo, né? Tá acontecendo. Muitas chuvas, tá tudo, Então, muito calor, né? Então, nós todos passam, se já não passamos, vamos passar. Todos temos a nossa prova. E nossas encarnações, vamos passar ainda por muitas provas, né? Mas sempre pedindo a Deus que nelas conseguimos resgatar nossas falhas, cada vez nos melhorarmos mais, nos apurarmos mais, para estarmos cada vez num lugar melhor, né? Aí aqui, agora nós vamos passar para o mundo dos regeneradores, né? Isso. Prestar bastante atenção que esse é um mundo em qual nós estamos, segundo o Espiritismo, nessa mudança, né? A gente está em transição. Nessa transição de mundo, esse que acabamos de ver aqui, de mundos de expiações e provas, para o mundo dos regeneradores. Vamos ver então o que nos aguarda, né? Qual o passo que vai nos levar, para onde vai nos levar. E eu tenho certeza que será sempre para melhor. Vamos fazer a leitura então? Mundos Regeneradores. Santo Agostinho, Paris, 1862.
Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também, entre elas, mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar destes mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre arbítrio. Já ouvistes falar das amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem, mas existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações em encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória que foram destinadas. Acabamos de falar, né, de encarnação. Encarnação, nós vamos buscar nosso adiantamento, nossa apuração, né? E como já falamos também, assim como a gente pode dar um passo para frente, podemos também dar passo para trás. A gente pode se atrasar. A gente atrasarmos. A gente se atrasa. E aí nós estaciona. Nós voltamos para um mundo pior. Entendeu? Nós hoje estamos aqui na Terra. Tentando fazer o melhor. Exatamente. Se daqui nós não conseguimos mais ter o mínimo de condições para voltar reencarnado na Terra, nós vamos reencarnar em outro mundo pior. Diz que nós estamos na última chance, né? Essa é a última chance. Então nós podemos sim dar um passo para trás. Não o espírito, mas aonde a gente vai reencarnar. E aí lá no mundo selvagem você vai trazer com você as suas tendências, que aí já vai estar mais apurada do que lá. E lá Deus vai te dar a chance de ser uma pessoa mais desenvolvida lá, num planeta no caso aqui nós já estamos no mundo de expiações e provas hoje na Terra. Se nós voltarmos para o mundo selvagem, você vai ter as suas intuições, você vai ter as suas tendências. E lá você vai ter condições de ser uma pessoa mais desenvolvida. Entendeu? Então o espírito não retorna, mas aonde ele reencarna, retorna, dá um passo para trás. Agora, todo o nosso aprendizado, o que nós passamos, isso é nosso. Isso fica para sempre no nosso perispírito, na nossa alma, né? No nosso espírito. Mas a gente volta. E tem a chance de... Quantos espíritos iluminados não voltaram para a Terra? Quantos não foram o que fizeram as grandes descobertas? Né? Grande cientista. Einstein. Na medicina, quantos e quantos? Quem nos diz que não são espíritos que estavam em mundos muito superiores ao nosso e não voltaram? Né? E aí aqui tem a chance de fazer o bem. As suas descobertas, porque já trazem com o espírito, já traz a intuição. Certo? Acho que é por aí meu ponto de vista, né, que a gente, através dos estudos, é mais ou menos assim. Vamos dar sequência para ver? Tá. Item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes.
A alma que se arrepende, neles encontra a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que o tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam-se a Deus e procuram elevar-se a Ele, seguindo as suas leis. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só estão isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas estas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muitos de vós gostariam de habitá-los, porque representam a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que se tornam dignos. Quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade, que se expandem no seu seio. Ok. Então, mesmo nesse mundo, você vê que ainda não estamos na felicidade, né? Perfeita. Ainda vamos ser ainda encarnados num corpo carnal, né? Mas já vamos viver na aurora da felicidade. E o que muda? Principalmente a harmonia entre os homens. A harmonia entre os irmãos. A diminuição dessa nós somos reféns, né, da tecnologia, reféns das coisas materiais, né? Aqui. A dependência é a palavra que eu estava tentando dizer. A diminuição da dependência das coisas materiais. Aqui na Terra, ainda a felicidade está atrelada às coisas terrenas, né? A felicidade ainda está atrelada aos nossos desejos, né? Materiais. E às vezes esse desejo, essa batalha para conquistá-lo, acaba deixando para trás a verdadeira obra que a gente tem que também estarmos na labuta da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então nós trabalhamos tanto para as coisas aqui da Terra, acabamos nos esquecendo de trabalhar pela nossa vida espiritual. Mas como trabalhar pela vida espiritual? Através da caridade, do amor da caridade. Então, hoje
aqui para nós que estudamos o Evangelho, que nós estudamos o Espiritismo, que nós acreditamos e nesse caminho, né, de encarnação em encarnação. Sabemos que essa passagem aqui na Terra é uma passagem rápida, uma passagem temporal, e que a verdadeira vida é a vida eterna, a vida espiritual. Então, nós temos que ter o equilíbrio, ter o nosso tempo para trabalharmos aqui, porque já que estamos encarnados aqui, é lógico que nós temos as nossas necessidades, né? Deus também quer assim, não estaríamos ainda na vida selvagem, né? Comendo carne crua, não sabendo dominar nem sequer o fogo. Então, temos sim que trabalhar aqui, a elevação da nossa vida aqui enquanto encarnado, nessa prova que estamos passando. Porque senão não teria sentido algum. Mas não podemos esquecer que essa prova não é somente pessoal, não é só para nós, conquistarmos só para nós. Temos que ter nosso tempo de trabalhar pela caridade, trabalhar pelo bem comum, trabalhar pela cidade, né? Pela comunidade, melhor dizendo. E tudo isso é através do equilíbrio. Equilíbrio das emoções, equilíbrio do tempo, equilíbrio do esforço, né? E assim, lógico que ainda somos muito falhos, senão não estaríamos aqui. Mas somente assim nós vamos conseguir, passinho em passinho, de grãozinho em grãozinho, encher as nossos baldes, né? E conseguimos aí contemplar a construção de uma vida melhor, num caminho que vai nos levar aí para o adiantamento espiritual e moral. Nunca deixar a vontade ultrapassar a linha reta. Vamos ver um pouco mais? Bom. Eu lembrei que eu estava vendo que Gilberto fala que através de pequenas ações, você começar em pequeninas ações, você consegue chegar a grandes, né? As grandes. Então tem que começar, pelo menos, né? Então de pouquinho em pouquinho, quem não começa não consegue chegar a nada, né? Fica parado. Exatamente. Então, pequenas ações, fazendo uma pequena ação, você consegue chegar às grandes. Com certeza. Então, item 18. Mas nesses mundos, o homem ainda é falível. E o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. É o que você falou. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus. E pedi que um mundo regenerador vos abra os seios após a expiação na terra. Perdão. Muito bem. Deixei você ler até o final, né? A gente sabe que às vezes aqui a emoção toma conta. É normal, né?
E muito bom, né? O sentimento é muito bom. Às vezes nem é nosso. Quantas vezes vem o choro, a gente nem sabe de onde vem, né? Mas sendo pro bem, é bem-vindo. Então, Fábio, aqui é mais ou menos o que eu já tinha falado, né? E é assim, quando mesmo no mundo de regeneração já, o homem ainda é falível e ainda carrega com ele o vestígio do mal, né? E aí ele pode cair novamente, é o que eu falei. O não avançar é recuar. Então quem não tenta se melhorar, volta. É. Aí volta e volta para mundos mais atrasados da onde ele se encontra. Eu falei, porque é uma forma também. Eu falei de desenvolver esses outros mundos, né? Se tem um exemplo de Einstein, mas quantos? Tesla, a tecnologia dele até hoje ainda não está sendo usada completamente. Então é uma visão que não é desse mundo, né? Em quantos temos, não vou me recordar o nome. Esses dias estávamos falando sobre energia nuclear, sobre aquela médica que desenvolveu, né, A a radiação. radiação. Então são pessoas que já vêm, já traz esse conhecimento no espírito, já vem com a intuição, e já viram isso. Então voltam para um lugar mais atrasado para ajudar a evoluir. Entendeu? Então, o conhecimento a gente não perde nunca. Não perde nunca. Tudo que a gente, inclusive como encarnados, tudo que a gente estuda aqui, tudo que a gente aprende na nossa profissão, com os outros, conversando com os outros, tudo isso vai ficar para sempre no nosso espírito. Todas as nossas experiências vai ficar para sempre. Que quando nós encarnamos, nós perdemos a lembrança. Deus faz a coisa perfeita, nós não temos a lembrança 100%, mas trazemos a intuição. E através da intuição, onde você vê, né, pessoas fazer coisas hoje com a rede social, né? Você vê criança de 1 ano tocando piano, pinturas, sabendo outras né? línguas, falando outras línguas, né? Você agora sabe que tem bastante que desenvolve esse, sim, né, na fase infantil ali. Sim. Então nós temos que trabalhar sempre. É o que você falou. Não fica pensando em grandes coisas, porque as grandes coisas às vezes é difícil de colocar em prática, né? E a grande coisa, ela aparece de repente. Se você não tiver habilidade das pequenas ainda, nunca você vai perceber as grandes. Então, ou fica no sofá assistindo televisão no seu tempo vago, né? Ou faça alguma coisa, pode ser o mínimo, sabe? Pode ser o mínimo, mas que seja pro bem comum, né? E aí você vai estar aqui, você vai estar se desenvolvendo, vai estar trabalhando para você, pela felicidade e pelo caminho do progresso da sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Tudo que você fizer pelo bem comum, sem interesse, né? Sem interesse, você está fazendo para você mesmo. Para quando você deixar aqui as terras, deixar essas vestes, que é o corpo, aí você vai ver o significado, né, disso tudo. Vai ter sua recompensa.
Aqui falta um pouquinho, né? A progressão dos mundos. Né? Isso, só para concluir, né, o capítulo. Depois a gente vai pro capítulo 4. Tá, então Dá vamos. tempo da gente concluir, Felipe? Então vamos concluir então o item 19, progressão dos Progressão mundos. dos mundos. Santo Agostinho, Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece para os homens o fim das coisas, é apenas um meio de levá-las, pela transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer, e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto esta ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como, ao contrário, é pequena e indigna do seu poder aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra, e restringe a humanidade a algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório ao mundo de regeneração. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus governará. Ou seja, é o que nós estávamos falando, né? E a Terra é independente do homem, tá? A Terra, ela vai evoluindo, né? Quantas e quantas vezes a Terra já não passou por modificações, já congelou, já foi, né? Era glacial, ou já em fogo. E quantas e quantas vezes ela não passou por transformações. Então, independente do ser humano que a habita e dos animais, ela tem a sua evolução, o tempo de evoluir, né? O seu caminho de evolução, né? Então, está predestinado agora a se transformar num planeta de regeneração. Só pedimos a Deus que tenhamos a felicidade de compartilhar esse progresso da Terra junto com ela, né? Ou vamos para um lugar pior. Mas fica então esse estudo, né? Essa mensagem. E vamos trabalhar, cada um fazer o seu, para nos evoluirmos, assim como o nosso planeta, caminharmos para o progresso. Né? E o capítulo 4 é o que você acabou de falar. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São quantas e quantas encarnações. Nós não sabemos por quantas já passamos, né?
Um dia eu vi na internet uma pessoa que rebate a lei da encarnação. Mas a Terra, o ser humano, a Terra, a vida na Terra, a vida humana na Terra não é tantos anos assim. E lá a população da Terra no começo era uma, agora. Então como que a reencarnação explica isso, a reencarnação? É porque nós não ficamos atrelados somente a esse planeta, né? Nós viemos de outros planetas, nem aqui a gente estudou hoje. Viemos de planetas selvagens, pois ainda éramos almas primitivas, recém. E se nós não evoluirmos agora, nós vamos para outro planeta primitivo, porque existem os primitivos, os mais felizes, né? Há muitas moradas na casa de meu pai, muitas. Né? E não há somente a Terra como um mundo de expiações e provas, muitos outros planetas. Então, esse é o pensamento de uma pessoa que só enxerga aqui, né? É o material. O material. Mas aqui nos ensina que devemos olhar a lei da encarnação, devemos olhar a nossa casa não como o planeta Terra, mas como o universo, né? A casa do meu pai é o universo todo. E até onde nós conhecemos, né? É muito praticamente infinito, né? Então, temos que nos apegar a Deus, nos apegar à nossa missão. Além de termos a nossa missão pessoal, cada um tem a sua. Ainda temos a nossa missão, como aqui diz, de progresso, que é fazer o bem comum, né? E é sobre isso que eu queria hoje falar um pouco. Falar um pouco da cruz. A cruz que nós estamos predestinados a carregar, né? Pois nós estamos aqui em missão da encarnação, né? E cada um tem a sua missão, cada um tem a sua cruz. Como vimos aqui, né? Quantos não tem uma vida mais feliz, uma vida mais, dizer assim, aos olhos de quem vê de fora, perfeita, né? E quantos às vezes não tem os seus problemas mais apurados, né? Problemas mais graves, né? Seja com doença, seja com problema família, né? Familiar, financeiro, né? Mas cada um veio para essa encarnação do jeito que precisava vir. E do jeito que ele pediu, né? Deus, também para vir. Deus é perfeito, né? Ninguém carrega uma grama mais de peso na cruz do que tem que carregar, né? E aí eu não esqueço da história que você contou, e você vai contar aqui depois em detalhes, né? Mas assim, só dando um repasse da mulher que se queixava, né? Uma espírita, trabalhadora no centro espírito, e vivia se queixando, né? Ah, mas por que acontece tanta coisa comigo? Por que a minha cruz é tão pesada, né? Ela foi reclamar para Chico. Pro Chico. Por que minha cruz é tão pesada, meu Deus, né? Então, você vai depois contar essa história para nós, que é muito bonita. Mas eu digo, nós temos que passar aqui. Lógico, nós somos humanos. Às vezes bate o desespero. Quantas vezes não aconteceu comigo? Bate o desespero. Bate a insegurança, o medo. Mas o que não podemos é a revolta.
revolta. A revolta, ela é o pior sentimento de atraso para nós aqui como encarnados. Porque se estamos aqui, e se essa cruz que nós carregamos, foi nós que a entalhamos. Nós a construímos para nós. Então não vou dizer que é fácil. Não vou dizer que temos que rir das dores. Não é isso. Senão não faria sentido. Temos que sentir a dor. Temos que ter a alegria, a tristeza, o medo. Mas temos que nos apegar a Deus, a nós, a família, e enfrentar a prova. Mas sem revolta. A revolta para com Deus, a revolta para com o mundo, ela só prejudica. Ela te coloca, te joga no chão, e aí você sempre é vítima. Sempre vai estar revoltado. A culpa é de Deus, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, e você não consegue se levantar. E não consegue ir à luta. Então a dor é para ser sentida, a tristeza é para ser sentida, a felicidade é para ser sentida. Mas sempre lembrando que estamos aqui passando pelo que nós temos que passar. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos. Nem 1 grama a mais da nossa cruz e nem a menos. Então, falar, mas é fácil falar. Né? Não, só Deus sabe o que nós já passamos. E nunca a revolta nunca. Sempre a dedicação, né? A vontade de vencer. E sempre pedindo força para Deus, os anjos da guarda, que todos nós temos os nossos. Somos sempre muito bem assistidos. Temos que aprender a valorizar, agradecer, pois muitas vezes nós temos ideias, intuições, a gente acha que é nosso, né? E não é. São nossos anjos da guarda nos ajudando. Então, queria falar um pouco sobre isso. E conta a história, né, pra gente cruz. Saber quem conta a como história, que se encaixa, né, no que eu tô falando. É a Maíse que conta numa palestra, que ela conta que uma mulher foi até o Chico e ela reclamava pra ele assim: ah, Chico, vê se você consegue intervir pra mim. A minha cruz é muito pesada. Eu tenho muito problema. Pra mim tá muito peso, muita coisa. Pede pro Espírito de Luz me ajudar, né? Pra levar minha cruz. Aí ele: ah, minha filha, eu vou fazer o possível. E aí, numa noite, em desdobramento, ela sonhou que estava com o Chico. Então, assim, em desdobramento, o Chico levou ela para um salão onde tinha monte de cruz. Nossa, umas enormes, mas um salão assim, cheio de cruz. E levou ela em desdobramento no sonho. Aí ela chegou lá e ele falou assim para ela: então, minha filha, eu vi para você aqui, então você tem a oportunidade de você escolher a sua cruz. Nossa, mas ela viu lá um monte de cruz, umas muito grandes, umas menorzinhas, umas médias. De repente, ela tá lá no salão, tá não sei o que, ela tropeça e vê uma cruz pequenininha assim. Aí ela olha assim: ah, eu encontrei a minha cruz, Chico. Encontrou, minha filha, é essa? É essa daqui que eu quero. A menorzinha que tinha, ela encontrou uma cruz pequenininha. Ela: minha filha, mas como você faz a gente pedir para os espíritos de luz
Fazem desdobramento para você vir a escolher a sua cruz. E você escolhe justamente a sua. Pois é. No fim, a dela era a menor. A menor. E é assim, né? É uma história muito linda, né? Uma história bonita e que nos faz pensar, né? Às vezes a gente acha que, nossa senhora, tá tão difícil, tá tão... Se eu pudesse, né? Escolher. E aí, se você colocar num plano superior, num plano maior, onde você ia acabar escolhendo a sua própria cruz. Novamente. Né? Então é sobre isso que eu queria falar. Cada um temos a nós. E força para carregar com dignidade, com respeito para com o próximo, respeito para com a família, respeito para com Deus, principalmente. Carregá-la sempre e vencer o caminho, sempre na linha reta, sem precisar fazer mal para ninguém, sem precisar dividir famílias, dividir amigos, dividir pais e filhos, mães, irmãos, sempre fazendo o seu melhor e dividir, sempre procurar agregar, sempre evoluir. Assim você estará no caminho para chegarmos à moradia de Deus, né? Morada de Deus. Próximo. Cada vez mais próximo dele. Tem mais alguma mensagem? Não. Então, já nos alongamos. Vamos pedir a Deus que abençoe a todos que nos seguem, todos que vão estar nos assistindo pelo YouTube. Que Deus possa iluminar a vida de todos. Muita saúde, muitas bênçãos, muita força para lutar. A luta é contínua. Nunca desistir. Chico sempre falava. A luta, nossa, ela é eterna. Todo dia é eterna. Então não pense que você, não, amanhã a minha vida vai estar melhor. Vai estar num jeito, mas você vai achar outra coisa para lutar. Outro caminho, outro alvo para alcançar, né? Sempre você vai estar lutando, né? E isso faz com que a gente melhore, né? Sim, só através do trabalho. Só através do trabalho, da caridade e do amor. E que Deus possa dar força para todos. Muito obrigado a quem está nos assistindo. Quem vai nos assistir em breve. Fique com Deus. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe. E quarta-feira, se Deus quiser, estaremos juntos de novo. Fique com Deus. Até mais.